Bom, gente, nós recebemos agora, aqui no Bastidores do Poder, o delegado Oswaldo Dias, que é o delegado divisionário da Delegacia de Investigações Criminais, DEIC de Campinas. Dias, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês duas, minhas grandes amigas. Há muitos anos nós nos conhecemos, nesse trabalho aqui que nós fazemos aqui na delegacia e vocês nas reportagens das notícias de Campinas e região. O prazer é nosso mesmo. Muito bom dia, Dias. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui para falar conosco. Esse assunto que é tão importante, né, Rose? Pois é, na verdade, ontem, né, às vezes a gente fala quase sempre, mas eu falei, que cargo que eu ponho, né? E quando ele começou a falar um monte de cargo, um monte de responsabilidade, eu falei, o teu cargo é proporcional ao teu salário? Porque... Porque é muita coisa mesmo. Eu fui entrar agora para participar e eu não lembrava a senha do meu vinculado ao Google. Eu tava dando uma olhadinha na minha lista, eu tenho 56 senhas diferentes. Eu faço a parte de inteligência também, e cada sistema é uma senha. Aí eu não lembrava a senha do Google. Eu falava, gente, como que é a minha senha? Eu não lembrava. E aí eu tive que me socorrer ao velho livrinho para poder recuperar a senha que eu tinha esquecido completamente. Não, é uma loucura isso, é uma loucura essa história de senha. Eu me perco também, viu, Dias? Quando começou, porque antes o StreamYard, ele não pedia senha nenhuma, você entrava, assim, era só te mandar o endereço, você entrava. E aí um belo dia resolveu pedir essa senha. Eu também não lembrava nem o login. Falei, mas agora a coisa entornou mesmo. Mas, Dias, a gente está vivendo aqui esse período de pandemia e nós temos, assim, pelo menos eu tenho notado, que o assunto segurança pública, ele deu uma saída de cena. Esse assunto que sempre foi um assunto tão sensível em todo o país, né? E aqui em Campinas também, não diferente da realidade do Brasil. As coisas deram uma melhorada ou é a pandemia que está ocupando o lugar da polícia nas páginas de noticiário? Olha, Zezé, eu creio que realmente a pandemia ela virou a protagonista principal dos atos de jornalismo, né? O assunto, ele é um assunto que está na boca de todos, é uma preocupação real. Eu creio que não podemos negligenciar de forma alguma essa doença. Todo mundo tem uma pessoa conhecida, um parente, alguém que já faleceu ou que está sofrendo com relação a essa pandemia. E realmente esse assunto ele tem que estar na pauta de todas as matérias importantes do país. E com relação à segurança pública, eu acho que um fato ele está ligado a outro fato, né? Nós não podemos, de forma alguma, não entender como uma dinâmica de sociedade a questão econômica, a questão de saúde, a questão de segurança pública. Eu acho que tudo está muito interligado numa sociedade como a nossa. Então, eu creio que os assuntos da pandemia, eles dominaram, estão dominando o cenário da mídia, mas a questão da segurança, ela é importante também. Os índices de criminalidade, eles estão estáveis, né? Graças a Deus, na região de Campinas, principalmente, nós tivemos assim, índices estáveis, estamos tendo índices estáveis, inclusive, em alguns itens houve a queda, crimes de homicídio, de violência nesse sentido, houve diminuição. Pode ser também pelo número de pessoas circulando nas cidades
que diminuíram. Isso daí É isso que eu ia te perguntar. Se não é um reflexo do isolamento e até do toque de recolher, que você acaba fechando os bares, acaba fechando o comércio mais cedo. Exatamente. Então, pode ser que aquilo que eu falei, um ato está interligado ao outro. Nós vivemos numa sociedade onde as consequências dos atos, eles são refletidos em vários setores, né? O fechamento causa problema na economia. Por outro lado, o fechamento, ele alivia a carga nos hospitais. O fechamento, ele também diminui a circulação de pessoas e, consequentemente, o atrito entre as pessoas. Então, aquele crime ocasional, aquele homicídio banal, ele tende a diminuir porque o atrito é menor, as pessoas não se cruzam tanto. Ao mesmo tempo, existe um aumento do número de violência doméstica dentro da casa, porque as pessoas ficam mais recolhidas e os atritos entre vizinhos, no condomínio, ou mesmo no seio do lar, tende a aumentar. Violência contra a criança, violência contra a mulher. Então, a dinâmica ela é pautada de acordo com os atos que estão acontecendo naquele momento da nossa sociedade. Agora, quando eu fico pensando, Zezé, ele falou assim, diminuiu alguns crimes e aumentaram outros, né? Ou seja, o ser humano não tem jeito, né? Ele sempre arruma um problema, uma confusão. É uma briga, né? É uma briga, né? Dias, nós tínhamos aqui em Campinas, eu acho que em todo o país, você sempre tem o crime organizado, ele se organiza e ele tem as formas de como colocar dinheiro dentro do seu crime, de buscar esse dinheiro. Nós tínhamos aqui uma época em Campinas que eram os sequestros, que Campinas viveu uma fase muito, muito difícil, que a gente vivia fazendo matérias de sequestro, acompanhando as famílias, a gente quase que vivia direto na delegacia de sequestro, a Zezé e a Carla quase que moravam lá. Na época eu não, mas as duas quase que moravam. Depois a gente tem, quando a polícia vai e sufoca um determinado tipo de crime, esse crime organizado, essa organização, ela muda para um outro tipo. Então nós tivemos sequestro, roubo a bancos, saidinha, um monte de crime. Hoje, qual é o crime que essas quadrilhas estão investindo para poder capitalizar as próprias quadrilhas? Olha, Rose, eu faço uma diferenciação em categorias, né? Principalmente os violentos. Nós temos os crimes cometidos por quadrilhas especializadas, com uma certa organização antecedente ao ato, com uma estrutura organizacional, até mesmo em categorias de competência para cada bandido que atua. Nós temos os crimes que ocorrem de forma passional, que são aqueles que a pessoa comete de uma maneira pensada no momento da ocasião. Quando eu falo passional, não é apenas aquele cometido do marido contra a mulher ou da mulher contra o marido no seio. O crime passional que eu falo é aquele momento que a pessoa impensadamente comete um crime. Briga de trânsito, né? Pode também, né? Exato. Aquela reação emotiva, negativa, que faz com que a pessoa vire um criminoso e cometa um crime. E nós temos, no final dessa história, essa terceira divisão, os crimes cometidos ocasionalmente com relação a uma circunstância da vida daquela pessoa, né? Com a pandemia, me preocupa, uma análise minha, pessoal, os crimes ocasionais, aquele indivíduo que perdeu o emprego, aquele indivíduo que ele tinha toda uma condição social básica e ele perdeu essa condição social básica pelo desemprego, pela falta de estrutura familiar, e acaba indo para a rua para tentar alguma coisa, e esse tentar alguma coisa, às vezes ele começa algum crime para tentar a subsistência da própria família, ou então não se justifica esse ato, mas acontece esse ato. Daí você, uma política criminal
tem que analisar essa questão de frente, né? Nós andamos pelas cidades grandes, Campinas, São Paulo, nós temos observado o número de pessoas pedindo dinheiro nas semáforos, o número de pessoas até passando fome, e algumas dessas pessoas que não têm condição, às vezes, um freio moral, ele acaba indo para o lado da criminalidade. Os crimes passionais, os crimes passionais, também preocupa pelo seguinte: a pessoa desempregada, a pessoa, às vezes, com aquela tensão do dia a dia, as informações chegando de saúde, falta de vacina, falta de estrutura, falta de hospital, plano de saúde que perdeu. A pessoa também fica num estado emocional e acaba agredindo familiares, indevidamente acaba agredindo vizinhos, filhos, parentes, e acaba cometendo crimes também. E no terceiro item, que é o primeiro que eu comentei, que é o crime organizado, esse independe de atuação de pandemia, independe de qualquer outro fator externo. Ele existe, ele é real, existe uma organização em algumas quadrilhas realmente que antecede os atos. E hoje, o que nós percebemos, algumas atuações específicas nos roubos a banco, aquelas geradas ações em cidades hoje consideradas de menor porte, que em tese teriam uma segurança mais fragilizada em decorrência das cidades não ter uma população tão grande. Essas famílias, eles estão atuando constantemente numa periodicidade conforme a gente vem observando, né, nos últimos meses. O tráfico de drogas também que a criminalidade organizada costuma praticar com constância, né? Cabe às unidades de inteligência, cabe à polícia fazer esse mapeamento dessas quadrilhas, tentar antecipar esse ato, tentar fazer com que essas ações sejam evitadas. O que acontece? Quando você evita um crime, ele não aparece ele não aparece muito na estatística, porque você acabou prendendo indivíduo portando arma, você acabou prendendo indivíduo com veículo furtado ou roubado, atos preparatórios para cometimento daquele grande crime. E acaba não aparecendo tanto na mídia. Mas é um trabalho preventivo que vem sendo feito. E, às vezes, algumas quadrilhas, elas conseguem se organizar de tal forma que burlam essa fiscalização, esse trabalho de inteligência, e eles cometem realmente esses crimes que nós temos visto ocorrerem nesses últimos meses. Tá? Bom, o tráfico de drogas... Pode falar. Então, eu queria me prender um pouco nessa questão da investigação e da inteligência, que são coisas que estão muito ligadas hoje a você aí no comando do DEIC Campinas. Como estão as investigações hoje? Houve um tempo em que as pessoas estavam muito desiludidas, porque nem adianta ir na polícia, porque não vai resolver mesmo. E houve um tempo também que a principal arma de investigação da Polícia Civil era monitorar telefone de dentro do presídio, já que lá no presídio, de lá partiam as ordens para os crimes fora. Como é que está isso hoje? A gente não ouve mais falar nisso. Perdeu o áudio, eu perdi o final, viu, José? Então, eu queria saber como é que está hoje a investigação, se os crimes ainda partem dos presídios, como é que é hoje isso? Ô, Zezé, eu costumo contar detalhes de investigação exatamente para que não dê subsídios para os bandidos saberem como, né? Então, isso é um princípio de inteligência, não contar detalhes. Com relação ao uso
de tecnologia por parte dos bandidos, a tecnologia ela vem para auxiliar a população, a sociedade, para o bem e para o mal, né? As pessoas utilizam telefone celular, mídia, utilizam o WhatsApp, utilizam todas essas ferramentas de comunicação para o bem e para o mal. Cabe à polícia a condição de fazer o monitoramento das redes sociais. Os crimes de pedofilia que ocorrem na internet são crimes bárbaros, crimes que têm que ser combatidos, e a tecnologia é fundamental hoje para a gente conseguir monitorar, investigar, fazer os levantamentos preventivos, fazer os levantamentos repressivos também. É importantíssimo essa questão da inteligência. Agora, Dias, a polícia tem condições hoje, tá? Ela está equipada, ela tem homens, ela tem funcionários para poder fazer esse trabalho de inteligência? Porque eu acho o trabalho de inteligência muito mais importante do que o repressivo. Porque na inteligência é que você sufoca, principalmente o crime organizado. E eu me lembro, assim, e a gente tem ainda aqui em Campinas algumas delegacias que têm estado, assim, prédios ruins, não tem mão de obra, não tem equipamento. Como que está essa questão de preparo mesmo dos policiais e também de equipamentos na própria polícia? Olha, eu posso falar com tranquilidade com relação a isso, porque eu chefio a unidade de inteligência do DENIT. Cursos bons, cursos ministrados por empresas, inclusive internacionais, estão sendo oferecidos para os policiais civis, tá? Principalmente aqueles que estão na linha de frente do trabalho de inteligência. Outra questão que tenho que elogiar também, que está acontecendo, é a estrutura de fornecimento de materiais de informática para captação de informações em mídias sociais. Isso também está sendo fornecido, foi fornecido. Nós temos aparelhos hoje modernos que foram comprados pelo Estado. Hoje na moda se fala muito, mas o aparelho de telefone celular do casal que teria sido acusado de matar o filho foi extraído as informações. Esses aparelhos nós dispomos também, atualizados, com softwares atualizados. Então, essa estrutura que nós temos é uma estrutura que possibilita fazer um trabalho de inteligência, sim, tá? A dinâmica do uso desses sistemas é que dificulta um pouco, porque cada hora a quadrilha se inova. Então, cabe à polícia ir atrás dessa inovação. Isso acontece, sim. Existe um prazo, existe um período de adaptação. Quando percebe-se que a polícia está monitorando de uma certa forma algum tipo de situação, as quadrilhas têm que modificar. E aí cabe à polícia também fazer a modificação e tentar ver aonde que essa quadrilha está atuando. Eu dou como exemplo essas grandes quadrilhas que fazem esses saques bancários pela internet, esses estelionatos pela internet. Então, às vezes, pessoas com conhecimento de informática, conhecimentos técnicos avançadíssimos, verdadeiros hackers. E cabe, então, à polícia treinar também os seus policiais para que eles tenham a expertise suficiente para contrapor esses hackers que agem constantemente na internet ou nas redes sociais. Isso aí é importante, essa teoria do gato e o rato, ela é mais do que nunca aplicado hoje em dia na informática, nos crimes de informática. Tá. Bom, Dias, assim, eu vou insistir na pergunta sobre hoje, qual a função que os presídios têm dentro dos crimes?
houve um tempo em que os presídios, assim, de dentro dos presídios, saíam grande parte das ordens para os crimes que aconteciam aqui fora. Os presídios ainda estão ativos nesse sentido? Olha, seria muito inocente da minha parte falar que alguns presos que hoje estão encarcerados em presídios ainda não tenham influência na parte externa, né? Tá. Ou através de pombos correios, ou através de pessoas. Pombos correios que eu falo são parentes, alguma visita que vai até o presídio e de lá são passadas ordens para a parte externa, ou até mesmo o uso de aparelhos celulares, que hoje, com um aparelho celular com internet, você tem acesso ao mundo dentro de uma cadeia. Seria muito inocente da minha parte achar que não estão, sempre estiveram, só a polícia tem que fazer exatamente o trabalho de inteligência, identificar. Não é raro acontecer de pessoas que já estão presas serem indiciadas e novos processos responderem mesmo estando na cadeia. Por quê? Porque utilizaram esses instrumentos que entraram na cela na mente e, através das investigações, essas pessoas também são levadas às barras da justiça pelos novos crimes cometidos mesmo preso, tá? Isso é comum acontecer. É comum você encontrar indivíduos que estão presos e respondem a novos crimes mesmo presos, tá? Tá joia. Bom, Rose, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista, que a gente está indo para outra agora, com o secretário de Educação do município. Eu quero agradecer muito a audiência por falar aqui conosco. E nós vamos fazer repeteco, viu, Diego? Saudade de você, um abraço bem grande. O prazer é meu. Vocês estão sempre com as notícias atualizadas. A audiência é uma audiência seleta, formadores de opinião. Eu estou à disposição para qualquer tipo de entrevista. Não fujo a nenhuma pergunta, porque eu acho que a carência é o que o gestor público ele tem que ter em qualquer momento da nossa vida pública. Obrigada, Dias. A gente vai te chamar novamente. Muito obrigada, viu? Um abraço e bom dia.